Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O vídeo não tem a intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário, e todas as informações contidas nele são informações públicas, que podem ser encontradas na internet por todos. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Diane Maxwell. Diane trabalhava como telefonista e tinha um filho pequeno. Um certo dia, quando foi para o trabalho em seu veículo, algo inacreditável aconteceu com ela após estacionar no estacionamento da empresa. Vários anos se passaram e os investigadores não conseguiam respostas sobre quem havia feito aquilo com ela. A família dela queria uma resposta, até que o irmão de Diane resolveu que solucionaria o caso e conseguiria justiça. Ele fez essa promessa ao seu pai, se tornou policial e se esforçou ao máximo para cumprir a sua promessa, até que finalmente conseguiu. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Mas é importante que vocês ativem o sino das notificações, porque se eu postar algum vídeo extra no meio da semana, o YouTube vai te notificar. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá também. E agora, vamos para o caso de hoje. Diane Lee Maxwell Jackson nasceu em 12 de maio de 1944. Ela era mãe solo, tinha um filho pequeno de 4 anos e trabalhava como telefonista para uma empresa chamada Southwestern Bell em Houston, no Texas. Era 14 de dezembro de 1969 e Diane tinha 25 anos quando tudo aconteceu. O turno dela começava às 13 horas na empresa e, como o dia 14 era um domingo, poucas lojas estavam abertas. O centro da cidade estava praticamente vazio. Porém, a Diane trabalhava aos domingos também. Então, como de costume, ela foi dirigindo até o seu trabalho e estacionou o seu carro no estacionamento da empresa. Porém, ela não entrou na empresa naquele dia. Um tempo depois dela ter estacionado o seu veículo, um homem que estava pegando reciclagem ali por perto, um sem-teto chamado Willie Bell, viu um homem saindo de um velho barraco de madeira que ficava ao lado do estacionamento da empresa onde a Diane trabalhava. Ele esperou aquele homem se afastar daquele barraco e decidiu ir até lá para ver se tinha algo de valor ali ou algo que ele pudesse aproveitar em sua reciclagem. Mas, assim que abriu a porta, ele ficou incrédulo com o que viu. Tinha uma moça caída no chão, com as mãos amarradas nas costas. Ele imediatamente perguntou a ela se ela tinha sido atacada por aquele homem que havia saído dali, e ela respondeu que sim, e pediu que ele a desamarrasse e a ajudasse a sair dali. Mas o Willie respondeu que não iria desamarrar as suas mãos, que nem tocaria nela, mas pediu que ela aguardasse porque ele iria chamar a polícia, e assim o fez. A polícia nem sempre foi gentil com Willie, e ele ficou com medo de encostar nela e deixar algum tipo de evidência ali que fizesse com que a polícia pensasse que ele havia feito tudo aquilo com ela. O que ele não sabia é que a Diane estava ferida. Um objeto pontiagudo havia sido usado por aquele homem que tinha saído do barraco de madeira. A região afetada pelo objeto foi a barriga. Bom, ele chamou a polícia, mas infelizmente, quando os policiais chegaram ao local, a Diane já estava sem vida. Em uma entrevista, o irmão dela, chamado David Maxwell, disse que quando recebeu a notícia de tudo o que havia acontecido com a sua irmã, ele ficou devastado, pois eles eram muito unidos, e sua primeira reação foi a negação. Ele disse que não queria acreditar que era sua irmã ali. A irmã da Diane, chamada Peggy, disse que o pai delas nem conseguia falar direito quando ligou para dar a notícia a ela de tão mal que ele ficou com tudo aquilo, e que foi a sua madrasta quem pegou o telefone e lhe contou detalhes do que havia acontecido. Os investigadores logo foram para o local onde tudo aconteceu
e começaram a investigar tudo o que podiam. Aquele local, que eles chamam de barraco de madeira, era usado como um depósito para uma estação de serviço. Lá haviam vários objetos, como manuais de serviço, latas de óleo e várias outras coisas. Entre todos os objetos que estavam ali, eles encontraram um cobertor rosa e um casaco cinza masculino. Mas as fontes de pesquisa não indicam se esses objetos foram usados na investigação posteriormente. A única testemunha de tudo o que aconteceu era aquele sem-teto, que mais tarde eles descobriram que se chamava Willie Bell. Eles foram conversar com o Willie e ele disse que a única descrição que conseguia dar daquele homem é que ele era um homem negro e tinha um corte de cabelo afro. A bolsa da Diane também estava na cena. Porém, ao que tudo indicava, os objetos dela foram levados pelo culpado de tudo aquilo. Além do dinheiro, as chaves do carro não estavam lá. O carro dela era um Mustang vermelho. Os investigadores também não conseguiram encontrar o carro dela por ali e logo concluíram que aquele homem também levou o carro dela. Eles iniciaram uma busca pelo carro até que o encontraram 9 horas depois dos acontecimentos, a 1 quilômetro de distância dali. A chave ainda estava na ignição. Os exames revelaram que a Diane foi forçada a ter relações e que o ferimento que foi feito atingiu uma área muito importante e por isso ela não resistiu. Os investigadores começaram a desconfiar de que o culpado poderia ser um médico, pois o único corte que foi dado foi certeiro. E uma das maiores prisões do estado ficava a 112 quilômetros de distância dali, em Huntsville. Então, eles também levantaram a possibilidade de que um ex-condenado pudesse ter saído dessa prisão e feito tudo aquilo com a Diane. Aquilo tudo abalou muito toda a família dela, seus amigos e colegas de trabalho, e é claro, eles queriam respostas, até que o seu irmão, que, como já dito, era muito apegado a ela e a seu sobrinho, jurou que faria de tudo para encontrar o responsável por tudo aquilo. O irmão dela, o David, disse em uma entrevista que na última ação de graças, a sua família toda se reuniu. Ele acrescentou que em algum momento, no meio dessa reunião familiar, a Diane o chamou para conversar em um canto separado. Ela pediu que o seu irmão criasse o seu filho se algo de ruim acontecesse com ela. Ela perguntou se ele estava de acordo com isso, e ele, sem entender o porquê dela estar dizendo aquilo, apenas concordou. Essa conversa deles aconteceu menos de um mês antes dela perder a vida. O fato dos policiais não conseguirem encontrar o responsável por tudo aquilo, mesmo com toda a investigação que estava sendo feita, fez com que as pessoas ficassem com muito medo. O medo era tanto que fez com que 20 colegas de trabalho da Diane abandonassem os seus empregos, e os colegas de trabalho que decidiram permanecer trabalhando naquela empresa passaram a levar objetos em suas bolsas e bolsos para se defender. A mídia também começou a fazer uma ampla cobertura do caso. As informações passavam diariamente na TV e estavam estampadas em todos os jornais. O irmão dela disse que recebeu várias ligações de pessoas querendo saber mais informações e de outras querendo ajudar de alguma forma. E segundo ele, a maioria dessas pessoas ele não conhecia. Um examinador de impressões digitais chamado Herbert Foster foi chamado para examinar o carro da Diane, o Mustang vermelho, que, como já dito, havia sido levado pelo culpado. Ele conseguiu coletar 15 impressões digitais latentes. As impressões digitais latentes não são visíveis a olho nu. Tais impressões necessitam de tratamento para se tornarem visíveis. E, segundo Herbert, essas impressões que ele coletou estavam bem nítidas e pareciam recentes. Dessas impressões digitais, 3 impressões parciais e uma impressão da palma de uma mão, também parcial, não correspondia com as da Diane. Essa impressão da palma foi encontrada na porta do carro do lado de fora. Como Willie foi a única testemunha, os investigadores queriam investigá-lo também. Então, eles compararam aquelas digitais com as dele, e como elas não eram compatíveis, ele foi eliminado como suspeito. Lembrando que esse caso aconteceu em 1969 e eles não tinham toda a tecnologia existente hoje em dia. Então, nessa época, eles precisavam literalmente comparar visualmente cada impressão com as impressões dos arquivos criminais de Houston, para ver se encontravam alguma que fosse correspondente à que estava no carro,
O problema é que eram muitas impressões, milhões de impressões para ser mais exata. Vejam o que uma examinadora de impressões digitais da época, chamada Debbie, disse sobre como seria difícil fazer esse trabalho. Além de legendar, eu vou dublar essas partes das entrevistas para o melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Digamos que Houston tinha 500 mil impressões. Levando em conta que as pessoas têm 10 dedos, são 5 milhões de impressões. Agora, se eu pegasse essa impressão e olhasse para 5 milhões de impressões, bem, nem sei quantas vidas seriam necessárias. Ao notar que comparar aquelas impressões com as impressões de todas as pessoas que estavam nos arquivos criminais seria uma tarefa muito difícil, praticamente impossível, os policiais decidiram começar a comparar as impressões encontradas no carro com as impressões de todos os homens que foram presos por crimes cometidos após tudo o que aconteceu com a Diane. Eles também andavam pelo centro da cidade e ficavam conversando com algumas pessoas para ver se alguém conseguia dar alguma pista. Eles procuravam por um homem negro de acordo com as características que foram dadas pelo Willie, que foi a única testemunha de tudo. Eles também se concentraram em profissionais da área da saúde, porque o examinador forense disse que o golpe foi feito com precisão cirúrgica. Todos os homens negros que trabalhavam na área da saúde ou que eles por algum motivo suspeitassem eram encaminhados para a delegacia e as impressões digitais deles eram colhidas. Um dos investigadores disse em uma entrevista que ele acredita que se tudo isso tivesse acontecido nos dias de hoje, essa atitude dos investigadores não seria aceita. Mas foi assim que foi feito naquela época. Os detetives chegaram à conclusão de que Diane foi uma vítima aleatória e que por isso seria muito mais difícil deles conseguirem solucionar o caso. Então eles colocaram 30 detetives para trabalhar só nesse caso. Eles sabiam que conforme o tempo ia passando, as pistas iam diminuindo. Então eles estavam correndo contra o tempo. Os dias e as semanas foram passando e cada vez mais impressões eram coletadas, mas nenhuma correspondia às que foram encontradas no carro da Diane. A irmã da Diane disse em uma entrevista que conforme o tempo ia passando, a família inteira ia ficando cada vez mais frustrada por esperar uma notícia positiva e essa notícia nunca chegar. Os dias, as semanas e os meses foram passando até que o caso esfriou. 17 anos se passaram e os investigadores não conseguiram respostas. Mas, mesmo depois de todo esse tempo, o pai da Diane não perdeu as esperanças. Ele estava aflito por uma resposta e ele acreditava que o seu filho David, o irmão da Diane, seria capaz de conseguir fazer justiça pela irmã. Ele disse que tinha um pedido. Ele queria que o seu filho encontrasse a resposta para o caso antes dele falecer. Ele não queria partir sem ver a justiça sendo feita. Vejam o David contando isso. Toda vez que eu ouvia, ele dizia: "Filho, quero que você resolva esse caso antes de eu falecer. Quero saber quem fez isso com a Diane." A irmã da Diane, que também ouvia o seu pai pedindo isso ao irmão, disse que os seus pais já eram bem idosos na época e que isso serviu de impulso para que o seu irmão, que já havia prometido conseguir justiça, começasse a agir. David sempre teve o sonho de se tornar um advogado, mas concluiu que se tornar um policial seria melhor para conseguir investigar o caso. Pronto. Ele decidiu virar policial e assim entrar para a equipe que estava investigando o caso da sua irmã. Finalmente, aos 37 anos, o David conseguiu ser aceito na agência de aplicação da lei mais antiga e exclusiva da América do Norte, o Texas Rangers. Eles eram um grupo de elite que continha apenas 134 membros na época. Ele disse que pensou que se entrasse para a aplicação da lei e conseguisse entrar para o Texas Rangers, ele conseguiria reabrir o caso da sua irmã e assim o resolveria. Sua irmã Peg disse que tem certeza que ele entrou para a aplicação da lei para conseguir cumprir a sua promessa. Até que o Departamento de Polícia de Houston recebeu um sistema automatizado de identificação de impressões digitais.
Esse sistema facilitaria as coisas, pois era capaz de comparar de maneira instantânea as impressões que eles possuíam. Assim que eles receberam esse sistema, o David pediu para executar as impressões não identificadas que foram encontradas no carro de sua irmã. Aquilo lhe deu muita esperança e ele sentiu que estava muito perto de solucionar o caso da Diane. Mas, quando ele jogou as impressões no sistema, elas não eram compatíveis com nenhuma dos arquivos criminais. Segundo ele, aquilo foi um banho de água fria e ele concluiu que quem quer que fez aquilo com a Diane já poderia ter falecido, que ele tinha certeza que uma pessoa que é capaz de fazer esse tipo de coisa uma vez, com certeza fará outras vezes. Não encontrando correspondências nas impressões digitais e acreditando que o culpado tivesse falecido, o caso acabou esfriando por mais 17 anos. Mesmo depois de mais de 30 anos, o David não perdeu as esperanças de conseguir solucionar o caso, e durante todo esse tempo de espera, o David usou todas as suas habilidades para solucionar vários outros casos complicados, e assim conseguiu dar respostas a várias famílias que passavam por situações parecidas com a dele. Ele ajudava várias famílias, mas não conseguia ajudar a sua. A essa altura, o seu pai já estava com 90 anos, mas nunca perdeu as esperanças de que o seu filho resolveria o caso. David comentou que todas as vezes que conversava com o seu pai, ele só falava sobre isso. Dizia que tinha sonhado com a Diane e que não parava de pensar que o seu caso já estava sendo resolvido. E sempre reforçava que a única coisa que ele queria era ver a justiça sendo feita antes dele partir. Porém, o David sabia que o seu tempo estava se esgotando, pois o seu pai estava muito idoso. A essa altura, o David percebeu que precisava de ajuda. Como ele já trabalhava na aplicação da lei há muitos anos, ele fez várias amizades. Porém, ele não contava para as pessoas sobre o caso da sua irmã. Todo esse tempo, ele tentou solucionar o caso sozinho. Ele tinha um amigo de longa data chamado Jim Ramsey. E o Jim era um veterano investigador de casos como o da Diane. E pensando em toda a experiência que o seu amigo tinha em casos como esse, o David decidiu pedir ajuda a ele. O Jim disse que ficou surpreso quando ouviu o David contar sobre tudo o que a sua irmã havia passado e sobre tudo o que ele havia feito para tentar achar o responsável por aquilo. Ele disse que não podia imaginar que o seu amigo tinha um caso assim em sua família, mas o David explicou que decidiu não contar isso a nenhum dos seus amigos, pois não buscava a simpatia de ninguém e não queria que as pessoas tivessem dó dele pelo que a sua família estava passando. E ele também sabia que os seus amigos precisavam focar em outros casos. Jim disse que tem certeza que se o David tivesse contado isso aos seus amigos, ele teria muitos investigadores trabalhando nesse caso por ele. Então, ele se sentiu privilegiado quando seu amigo resolveu contar a ele e lhe pedir ajuda. Então, os dois começaram a investigar. Jim disse que queria examinar as roupas que a Diane usava quando tudo aconteceu. Ele queria ver se conseguia coletar amostras de DNA da roupa dela, visto que o crime envolvia relações não consentidas. E naquela época, todos os homens que estavam sendo presos estavam sendo obrigados a deixar uma amostra de DNA no sistema. Assim, seria fácil encontrar o responsável se ele tivesse sido preso de novo. Mas aí surgiu outro problema. Quando foram procurar, descobriram que a roupa dela havia desaparecido. Jim disse que acredita que depois de mais de 30 anos, o pessoal que cuida dos arquivos decidiu abrir espaço para os novos casos que estavam chegando e com isso jogaram as roupas da Diane fora. Sem perder tempo, o Jim resolveu interrogar a única testemunha do caso, o Willie Bell. Conseguiram rastreá-lo em um endereço na Califórnia e foram até lá. Porém, ao chegar lá, outro problema. Descobriram que o Willie havia falecido em meados dos anos 80. Fotos da cena onde tudo aconteceu e os negativos dessas fotos também haviam desaparecido. Aí, o Jim descobriu que na época em que tudo aconteceu, alguém violou a política da polícia e vendeu aquelas fotos para uma revista britânica. Ele entrou em contato com um editor dessa revista, mas esse homem disse que não tinha mais as fotos. Tudo que ele tinha era uma cópia da revista da época em que as fotos foram usadas. Esse editor enviou cópias das páginas da revista, mas elas não ajudaram nas investigações.
Logo em seguida, eles descobriram que as digitais que foram coletadas do carro da Diane também haviam desaparecido dos arquivos. O David, irmão dela, disse que aquilo era como um soco no estômago. Ele passou a se questionar se conseguiriam solucionar o caso agora que todas as evidências se perderam. David disse que, sem saber o que fazer, ele começou a orar para Deus e pediu em oração que ele o guiasse para o caminho correto, porque ele estava fazendo tudo o que estava ao seu alcance. Eles concluíram que provavelmente as impressões digitais estavam em algum lugar nos arquivos, que alguém acabou arquivando no local errado, mas o arquivo deles era muito extenso, daria muito trabalho procurar por tudo ali. Então a Debbie, aquela analista de impressões digitais, resolveu fazer algo. Ela conhecia o Jimmy, eles já haviam trabalhado juntos. Aí ela foi até o diretor do setor em que trabalhava e falou que o sargento Jimmy ia fazer uma investigação no local se eles não encontrassem as impressões digitais perdidas. O Jimmy disse em uma entrevista que nunca disse isso, mas fato é que o que Debbie disse funcionou. Vários funcionários foram designados para procurar as impressões nos arquivos. Alguns meses se passaram com eles procurando por todo aquele extenso arquivo, até que finalmente alguém encontrou as digitais. Concluíram que alguém simplesmente foi olhar o caso e depois o arquivou no local errado. Nessa época já era 2003. E eles já possuíam sistemas mais sofisticados para verificar as impressões digitais, o que facilitaria as investigações. O Jimmy jogou as impressões no banco de dados do Texas, mas infelizmente nenhuma correspondência foi encontrada. Mas ele não desistiu e jogou as impressões no banco de dados nacional do FBI, e 20 impressões digitais foram consideradas parecidas com as que estavam no carro da Diane. O Jimmy solicitou que elas fossem avaliadas visualmente por um especialista, e uma delas acabou se destacando. Todos ficaram muito animados com aquilo. Eles sentiam que finalmente estavam perto de encontrar o responsável por tudo o que aconteceu com a Diane. Aquela impressão pertencia a um homem chamado James Davis, de 58 anos de idade. E ele já tinha um extenso histórico criminal. Por isso, tinha ficado preso boa parte de sua vida. Eles logo começaram a procurar a residência daquele homem e descobriram que ele estava vivendo em um conjunto habitacional que ficava na fronteira Texas-Arkansas. Já haviam se passado 10 anos desde a sua última prisão. A última vez em que ele foi preso foi por sequestrar uma jovem. Jean foi rapidamente até o apartamento onde ele estava morando e bateu a porta. Assim que o James saiu, o Jean já se identificou como policial do departamento de Houston e aquilo deixou o James sem reação. Então, o Jean pegou a foto do carro da Diane, o Mustang vermelho, e mostrou a ele. Nesse momento, o James desviou o olhar e logo respondeu que nunca havia visto aquele carro. Jean logo desconfiou da atitude dele e falou que aquela era apenas uma simples foto de um Mustang vermelho e perguntou se ele nunca tinha visto um Mustang vermelho na vida. O Jean achou aquela atitude do James muito estranha. O David deu ao Jean uma foto da Diane. Então, o Jean mostrou ao James aquela foto, meio que entregando a ele, mas ele se recusou a pegar e começou a negar estar envolvido no que aconteceu com ela. Jean explicou a ele que conseguiram encontrá-lo por causa das suas impressões digitais, que estavam dentro daquele Mustang vermelho, que pertencia a Diane. Ao ser confrontado com essa informação, ele resolveu confessar. Essa confissão foi gravada. Ele disse o seguinte: "Lamento muito que isso tenha acontecido, e eu chorei e orei. O que eu fiz foi errado, estou doente agora. E eu não sou mais capaz de fazer isso, de ficar um tempo na penitenciária. Se eu tiver que ir, eu simplesmente tenho que ir, mas espero que o juiz ou algo assim tenha clemência comigo." Sim, ele confessou tudo, mas disse aos policiais que eles e o juiz precisavam ter pena dele porque agora ele estava doente e não queria ficar preso. Quando ele fez tudo aquilo com a Diane, ele tinha acabado de ganhar liberdade da prisão. Faziam 5 dias que ele estava na rua e, segundo o irmão dela, ele passou a vida inteira cometendo crimes. Só parava quando estava preso. O David e sua família finalmente respiraram aliviados, pois, depois de mais de 30 anos, finalmente descobriram quem havia feito aquilo com a sua irmã. E mesmo bem idoso, o pai de David e Diane ainda esperava por justiça.
e finalmente o David conseguiu cumprir a sua promessa a tempo. Segundo relatos da Peggy, a irmã do David e da Diane, quando o pai dela recebeu a notícia de que tudo estava solucionado, ele ficou em êxtase. Era o que ele queria. Ele queria saber quem foi o responsável por aquilo e queria vê-lo pagar por tudo o que fez. Jimmy disse que havia trabalhado em centenas de casos como aquele, mas aquela foi a primeira vez em que um caso o tocou pessoalmente, pois se tratava da irmã de um amigo querido e colega de profissão. Foi um alívio para todos quando eles finalmente conseguiram solucionar aquele caso. Ainda em sua confissão, o James disse que, de início, ele só queria roubar o carro da Diane, mas quando ele a viu descendo do veículo, decidiu levá-la para o barraco de madeira que tinha ali perto. Ele afirmou que apenas roubou os objetos da bolsa dela, mas não a forçou a ter relações. Porém, como já dito, exames provaram que ele fez isso sim. Depois, ele a acertou na barriga uma única vez, a amarrou e fugiu em seu carro. Dirigiu 1 quilômetro aproximadamente e abandonou o veículo. E enquanto dirigia, ele foi deixando as suas digitais. Quando saiu do veículo, ao fechar a porta, encostando a mão, ele deixou a impressão da palma de sua mão. O Jimmy acredita que se o departamento não tivesse encontrado as digitais perdidas, e se não fosse o novo sistema de identificação, eles nunca teriam conseguido identificar aquele homem. Em 15 de janeiro de 2004, 35 anos depois de ter feito tudo aquilo, ele finalmente foi a julgamento e se declarou culpado. Ele pediu clemência por estar doente e por achar que não conseguiria aguentar muito tempo na prisão, mas isso não adiantou e ele foi condenado à prisão perpétua. Jimmy disse que em momento algum o James demonstrou remorso. Ele não demonstrava qualquer tipo de tristeza pelo que fez. O único momento em que ele demonstrou tristeza por tudo aquilo foi quando, mesmo pedindo clemência, o juiz o sentenciou à prisão perpétua. Aí ele mostrou que estava muito chateado, o que prova que ele nunca se importou com a Diane, se importava apenas com ele mesmo. 6 anos depois, em 13 de outubro de 2010, o pai da Diane, o David Malvin Maxwell, faleceu. Não encontrei a causa do falecimento. Ele tinha 95 anos e viveu tempo suficiente para ver a justiça sendo feita. O David se casou com uma mulher chamada Susan, tem 6 filhos casados, 12 netos e 3 bisnetos. Não encontrei informações sobre o paradeiro do filho da Diane. David se aposentou do Texas Ranger como sargento, mas continuou trabalhando. A última notícia que encontrei dele diz que ele estava atuando como diretor da divisão de aplicação da lei do gabinete do Procurador-Geral do Texas. Pelos meus cálculos, ele tem 74 anos de idade hoje em dia. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!